Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, o vídeo 356, irei falar sobre a retrospectiva da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completará no próximo dia 24 de novembro 9 meses de conflito. Sendo assim, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Então vamos ao nosso encontro mostrando essa imagem que simboliza a disputa entre a Rússia e a Ucrânia. Lembrando que no canal Geugênio já existem vários vídeos em que eu falo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, muito antes até mesmo dela ter se iniciado no dia 24 de fevereiro de 2022. Essa aula está sendo gravada no dia 15 de novembro de 2022, feriado da Proclamação da República. Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa retrospectiva da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Lembrando que esse conflito, na verdade, vai ser fruto de uma grave crise política que atingiu a Ucrânia no ano de 2013, quando então o presidente Viktor ele começa a se afastar das negociações que até então a Ucrânia estava realizando com a União Europeia, visando não só o estreitamento dos laços econômicos entre a Ucrânia e a União Europeia, assim como o ingresso da Ucrânia no mais importante bloco econômico existente no mundo. E na medida em que o presidente Viktor começa a se afastar das negociações com a União Europeia e estreita relações, vínculos com a Rússia, aliás, em função até mesmo da amizade que ele tem com o presidente russo Vladimir Putin, a oposição foi às ruas pedindo a cabeça do presidente ucraniano. Então, durante vários dias, milhares de pessoas ocuparam as principais ruas, não só da capital ucraniana, Kiev, assim como de outras importantes cidades, pedindo a deposição do presidente ucraniano. Essa deposição vai ocorrer e em 2014, logo no início de 2014, o presidente Viktor vai para o exílio na Rússia. E a partir do momento em que o governo pró-russo cai e a oposição assume o governo ucraniano, ocorreram a eclosão de movimentos separatistas, como, por exemplo, na Península da Crimeia, que foi sacramentado logo em fevereiro de 2014, não só a independência da Crimeia da Ucrânia, como a sua posterior reincorporação ou incorporação à Federação Russa, assim como conflitos armados eclodiram no leste da Ucrânia, na região de Donbás, onde então a população de maioria russa
apoiada direta e indiretamente pelo governo russo, pegou em armas, iniciando-se uma guerra civil separatista cujo propósito era tornar independente as províncias do leste ucraniano e a sua posterior incorporação à Federação Russa. Então, através de um acordo firmado na Bielorrússia entre o governo ucraniano, os separatistas e o governo russo, chegou-se a um cessar-fogo muito frágil, porque as hostilidades, apesar de estarem ocorrendo numa menor proporção, continuavam existindo no leste da Ucrânia. E, dessa forma, a Rússia começou a concentrar forças militares na fronteira da Ucrânia, sob a alegação de que esse aparato militar, na verdade, estaria fazendo manobras militares de rotina que são comuns na Rússia. Essa é a alegação do governo russo, mas, ao mesmo tempo, o governo da Rússia aumentava a sua presença militar na Bielorrússia. E, sendo assim, no ano de 2021, já havia uma eminente ameaça de que a Rússia iria atacar a Ucrânia, não só para sacramentar a independência das províncias do leste, na região de Donbás, assim como também derrubar o governo ucraniano, o presidente Zelensky, e colocar um presidente pró-russo, e alegando as ameaças que a Ucrânia poderia representar para a Rússia, em razão da sua intenção de fazer parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, alegando que grupos neonazistas estavam em pleno crescimento na Ucrânia, e também alegando que o território ucraniano no passado teria feito parte do Império Russo e que, portanto, é um direito histórico da Rússia reivindicar a Ucrânia como parte do seu território, o então presidente Vladimir Putin autoriza o início da invasão do território ucraniano. E essa guerra, ela tem início no dia 24 de fevereiro de 2022, quando então a Ucrânia é atacada através de diversas frentes. Os ataques aéreos e os ataques de mísseis balísticos e também mísseis de médio alcance, mísseis convencionais, tinha por objetivo enfraquecer a infraestrutura militar e a infraestrutura de uma forma geral do país, de forma a permitir que as tropas russas avançassem rapidamente no território ucraniano. Naquela época, acreditava-se, inclusive, que a guerra teria uma curta duração. Eu mesmo, logo no primeiro vídeo que eu gravei a respeito do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu acreditava que essa guerra pudesse ser finalizada em menos de um mês de conflito, uma vez que existe uma disparidade enorme entre o aparato militar da Rússia e o aparato militar da Ucrânia. Lembrem-se que a Rússia é uma das maiores potências militares do planeta, possui um poderoso exército, uma poderosa marinha, uma poderosa força aérea. Então, um país que se preparou na época da Guerra Fria para enfrentar os Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental, poderia, pelo menos sob o ponto de vista teórico, derrotar facilmente a Ucrânia, assim como havia feito com a Geórgia em 2008, quando, numa guerra relâmpago, o governo georgiano acabou sendo capitulado, se rendendo e aceitando, as imposições
do governo russo no que diz respeito às regiões da Abcásia e também de Ossétia, onde lá na Geórgia temos uma população de nacionalidade russa bastante considerável. Eu mesmo, portanto, acreditava que o exército da Ucrânia, mesmo sendo muito maior do que o exército da Geórgia, não seria páreo para o poderoso exército russo. Então, aqui eu coloquei o mapa da Ucrânia e parte da Rússia no dia 24 de fevereiro de 2022, quando nós tivemos o início das hostilidades. Vocês podem perceber que no primeiro dia de guerra, no dia 24, as tropas russas avançaram pelo norte, pelo nordeste, pelo leste e pelo sul. Aqui pelo sul, vindo da península da Crimeia. Então, em apenas 24 horas, o exército russo avançou muito rapidamente no território ucraniano. No segundo dia de guerra, no dia 25, essa parte rosa não tracejada já indica que o exército russo estava avançando muito rapidamente. E aqui nós temos a capital Kiev, ou como se pronuncia na Ucrânia, Kiev, onde o exército russo, já no segundo dia de guerra, já havia alcançado a periferia da capital da Ucrânia. Então, logo nos primeiros dias de guerra, as vitórias do exército russo foram esmagadoras, fazendo com que um grande número de ucranianos migrassem para países vizinhos, como, por exemplo, a Polônia, que é o maior destino desses refugiados de guerra. Então aqui você tem a Polônia, a migração também para a Romênia, em menor escala para a Moldávia, um grande número de ucranianos. Estima-se que em poucas semanas de guerra, mais de 5 milhões de ucranianos tenham deixado o seu país fugindo, da invasão russa. Então, não havia nenhum analista militar, por mais, vamos dizer, renomado que fosse, que acreditasse que a Ucrânia seria capaz de conter a invasão russa como conteve. Claro, a gente tem que levar em consideração que a Ucrânia conseguiu conter a invasão russa graças à ajuda, principalmente dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Então, o envio de uma grande quantidade de armamentos antitanques, mísseis antiaéreos, carros blindados, lançadores de foguetes, lançadores múltiplos de foguetes e tantos outros tipos de equipamentos militares, como também mísseis antinavios, deram à Ucrânia, pelo menos, vamos dizer, o oxigênio necessário para que o seu exército pudesse conter a invasão russa, o que para nós que militamos nessa área e fazemos análise de guerras e questões geopolíticas foi uma surpresa muito grande, em razão da grande diferença de poderio bélico existente entre a Rússia e a Ucrânia. A gente sabe, através das informações, que os russos eles pecaram na logística de guerra. Por quê? A logística de guerra é altamente complexa. Você alimentar milhares de soldados, nós estamos falando aí talvez em 150, 200, 300 mil soldados que no início da guerra participaram da invasão do território ucraniano. Então essa logística de suprimento de alimentos, água, peças de reposição para consertar os veículos, os carros blindados, munições. Essa logística é um tanto quanto complexa e requer, vamos dizer, um treinamento e também uma estratégia muito firme para que possa dar suporte ao fronte, ou seja, à frente de combate. Agora, o exército ucraniano ele começou a minar essas fontes de suprimento
paralisando os comboios militares da Rússia em vários pontos do seu território, criando dificuldades para suprir a frente de batalha, não só com aquilo que era necessário para manter as pessoas vivas, alimento, água, etc., assim como munições, peças de reposição, armamentos, enfim, porque numa guerra você gasta muita munição, os veículos apresentam falhas mecânicas, outros ficam avariados nos combates, aqueles que podem ser consertados, eles são levados para o conserto. Se você não tiver toda uma logística de engenharia e mecânica para fazer a manutenção desses equipamentos, também fica um tanto quanto complicado manter à frente. Então, a partir do momento em que a Ucrânia ela passa a receber uma grande quantidade de equipamentos militares e os mísseis antitanque em milhares vindos de vários países do mundo, principalmente dos Estados Unidos, acabaram por contribuir para as enormes baixas que o exército russo sofreu no território da Ucrânia e vem sofrendo até os dias atuais. E dessa forma, a Ucrânia ela conseguiu conter a invasão russa e, a partir daí, com melhor treinamento, com ampliação do seu efetivo militar e com equipamentos militares procedentes dos Estados Unidos e seus aliados, e ainda os equipamentos militares capturados dos russos, que começaram a ser derrotados em vários frontes. Isso deu o oxigênio necessário para que o exército ucraniano pudesse sair da defensiva e partir para a contra-ofensiva. E é isso que também eu irei abordar daqui para frente. Então, aqui nós temos essa imagem que simboliza o carregamento de armas destinadas à Ucrânia. Quando a gente fala armas, estamos falando de obuses dos mais diferentes tipos, carros blindados, baterias antiaéreas, mísseis antitanque, mísseis antinavios, mísseis antiaéreos, morteiros, aquilo tudo que é necessário, bala para fuzis, metralhadoras, canhões, enfim, a quantidade de equipamento militar que a Ucrânia recebeu e continua recebendo dos Estados Unidos e seus aliados tem sido fundamental para que essa guerra se estendesse e, podemos assim dizer, levasse o exército russo a derrotas em vários frontes. Então, vamos analisar essa questão também. Aqui nós temos as sanções econômicas impostas à Rússia, que foi uma outra medida adotada pelos Estados Unidos e seus aliados. Então, essas sanções econômicas, inclusive através do congelamento de ativos, não só do governo russo, como também dos grandes empresários russos aliados de Vladimir Putin, e também um embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, seus aliados da União Europeia, e também Japão, Coreia do Sul e etc., criaram, de certa forma, dificuldades para a Rússia. E, sendo assim, a ideia dos Estados Unidos e seus aliados era sufocar a economia da Rússia de forma que levasse o governo do presidente Vladimir Putin a uma negociação para pôr fim à guerra. Porém, do outro lado, do lado russo, a gente tem que levar em consideração o orgulho, a vaidade do presidente Putin, porque essa derrota para a Ucrânia, caso ela venha a ser consolidada nessa guerra, será, na história da Rússia, a maior vergonha passada pelo exército russo, pelo menos em tempos modernos. Aqui nós temos a evolução desse conflito, Então, 23 de fevereiro, essa parte laranja aqui, as províncias do leste, na região de Donbás, onde separatistas pró-russos dominavam essa parte do território, recebendo o apoio militar, inclusive de voluntários
que eram levados da Rússia para essa área para compor a força de defesa e ataque das províncias rebeldes do leste da Ucrânia, na região de Donbás. Então, no dia 15 de março, após, vamos dizer assim, 19 dias do início da guerra, você observa a grande extensão do território ucraniano já dominado pelo exército russo, e aqui no tracejado branco e rosa, as áreas que estavam em disputa pelos exércitos russo e ucraniano. Então, como vocês podem perceber, com menos de um mês de guerra, com apenas 19 dias de guerra, a Rússia já havia conquistado uma extensão bastante representativa do território ucraniano. Aqui no dia 13 de abril, repare, pouquinho menos de um mês após a Rússia ter conseguido avanços significativos no território ucraniano, repare que o exército russo já não se faz presente no dia 13 de abril no norte, nordeste e parte do leste da Ucrânia, o que levou os russos a abandonarem essa região, principalmente a questão da logística para atender a demanda de guerra, que era uma logística que estava falhando e deixando o exército russo, que atuava nessas áreas, muito exposto aos contra-ataques provenientes do exército ucraniano. Então, por uma estratégia militar, o secretário de Defesa da Rússia determinou a retirada das tropas do norte, nordeste e parte do leste da Ucrânia e a sua concentração no sul e parte do leste do país. Então, aqui no dia 22 de maio, você percebe que os russos haviam conquistado territórios aqui no leste da Ucrânia, na região, por exemplo, de Luhansk, que também fazia e faz parte desse processo separatista apoiado pela Rússia para a posterior incorporação do território à Federação Russa. Então, aqui no dia 22 de maio, um pouco mais de um mês após a Rússia ter retirado suas tropas do norte, nordeste e parte do leste, os russos conquistaram territórios nessa região localizada aqui no leste, consolidando a sua presença militar, o seu domínio territorial sobre essas áreas. Aqui nós temos agora, no dia 6 de setembro, portanto, mês 9, né? Um pouco menos de 4 meses depois das conquistas russas no leste e parte do sul do país, uma contraofensiva do exército ucraniano na região de Luhansk, onde os ucranianos conseguiram avançar a partir dessa região de Kharkiv em direção a Izum, onde essa cidade já foi tomada pelos ucranianos. Esse mapa não é o mapa mais atual. Kupiansk também já foi retomada pelos ucranianos. Toda essa área aqui, ó, ela já foi retomada pelo exército ucraniano. Então, essa contraofensiva realizada pelo exército ucraniano, de certa forma, surpreendeu o exército russo, porque acreditava-se que, em função da concentração de forças militares e equipamentos militares ucranianos na região de Kherson, no sul da Ucrânia, que essa contraofensiva seria inicialmente realizada nessa região. Mas os ucranianos surpreenderam os russos, também aumentando rapidamente a concentração de forças aqui no leste da Ucrânia e realizando uma contraofensiva que, além de matar muitos soldados russos, também permitiu que o exército ucraniano capturasse uma grande quantidade de equipamentos militares, incluindo aí armas e munições, e também infringisse derrotas enormes ao exército russo, que se viu obrigado a recuar para não passar uma vergonha maior.
Então, essa região aqui do leste, toda essa área aqui já foi tomada pelo exército ucraniano, que está se preparando para continuar a sua ofensiva para libertar territórios da Ucrânia que ainda estão controlados pelo exército russo. Aqui nós temos, por exemplo, nesse outro mapa, para mostrar a vocês onde se acreditava que ocorreria a ofensiva do exército ucraniano, aqui na região de Kherson. Kherson é a principal cidade ucraniana tomada pelos russos logo no início da guerra. Então, a liberação de Kherson, que inclusive foi realizada agora recentemente, o exército russo se retirou da margem direita do rio Dnipro e se concentrou aqui na margem esquerda. A Ucrânia já retomou toda essa área aqui, não toda a região de Kherson, mas a cidade de Kherson em si já está totalmente sob o controle do exército ucraniano, que foi uma vitória bastante significativa, assim como toda essa área aqui já está sob também controle do exército ucraniano. Então, aqui nós temos, perdão, passou aqui um pouco, essa parte azul, ela representa os territórios, ucranianos que foram invadidos pela Rússia no transcurso dessa guerra e que foram retomados pelo exército ucraniano. Nesse mapa, que é bastante atual, já é o mapa aqui do dia 12 de novembro, repare que o exército ucraniano já avançou de forma considerável aqui na região de Kherson e já está controlando toda a margem direita do rio Dnipro, assim como o exército ucraniano já também está avançando nessa região de Luhansk, que é uma das províncias da Ucrânia, e a ideia é libertar toda essa área, toda essa região aqui do território ucraniano que está sob o domínio do exército russo. Agora, o que a Rússia tem feito para tentar conter essa contraofensiva da Ucrânia? Ora, o governo do presidente Vladimir Putin determinou a convocação de mais de 300 mil reservistas. Agora, o que está acontecendo? Muitos desses reservistas que foram convocados para a guerra estão tendo um curto período de treinamento militar e estão sendo jogados no fronte sem os devidos equipamentos e treinamento militar. Então, o que se reparou, o que se viu nas últimas 2, 3 semanas, foi o aumento substancial do número de soldados russos que estão sendo abatidos, ou seja, mortos, nessa guerra contra a Ucrânia. Analistas militares norte-americanos, inclusive, chegam a falar que a Rússia perdeu mais de 100 mil combatentes. A verdade, talvez, ela nunca chegue a ser conhecida. Por quê? A Ucrânia, no dia de ontem, dia 14 de novembro, o governo ucraniano, o alto comando militar da Ucrânia, divulga relatórios diários sobre as perdas da Rússia. Não fala sobre as perdas da Ucrânia, e sim das perdas russas. Ontem, de acordo com o relatório publicado pelo alto comando militar da Ucrânia, a Rússia tinha perdido quase 82 mil combatentes na guerra. Agora, isso é aquilo que está sendo, vamos dizer, computado pelos ucranianos. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, até mesmo porque numa guerra existe a propaganda e a contra-propaganda. Então, aquilo que a gente chama de mentira, fakes, etc., constitui uma arma de poder psicológico muito forte numa guerra. Então, a partir do momento em que você divulga perdas crescentes enormes, não só de pessoas combatentes, assim como de equipamentos militares, e essas informações chegam ao inimigo, de certa forma, isso cria, dentro do psicológico dos combatentes, uma sensação de medo, uma sensação de derrota, de pavor. Quer queira, quer não, isso acontece. Nós somos seres humanos passíveis a ter medo. E ninguém quer morrer, na verdade, sobretudo aqueles que deixaram suas mulheres, seus maridos, porque em ambos os exércitos existem mulheres no fronte,
na linha de frente combatendo. Ninguém quer ficar viúvo, viúva, ninguém quer ter os seus filhos órfãos, enfim. Então, o medo, ele faz parte da vida de qualquer ser humano, né? Eu não tenho medo da morte. Pô, você pode falar isso de boca para fora, porque todo mundo tem medo da morte, porque a morte é o desconhecido. O problema maior não é só a questão da morte, é como você vai deixar a sua família, muitas vezes desamparada. Agora, o Alto Comando Militar dos Estados Unidos, o Serviço de Inteligência norte-americano, informou ao Alto Comando Militar que os russos perderam mais de 100 mil combatentes. Porque uma coisa é você computar os combatentes que morrem no fronte. A outra coisa é você ter esses dados verdadeiros. A outra coisa também é você levar em consideração a morte daqueles soldados que saíram da linha de frente feridos, e muitos dos quais acabam sendo levados para os hospitais de campanha e também para hospitais de alvenaria com ferimentos muito graves. Então a gente não sabe ao certo. Agora, por exemplo, né, no relatório ontem, né, do Alto Comando Militar da Ucrânia, repare, 270 aviões russos foram abatidos, 268 helicópteros, ou seja, quase 540 aeronaves. Ora, se você colocar o custo só de aeronaves, esse custo é bilionário, de bilhões de dólares. Os russos perderam quase 3 mil tanques de canhões. Os russos perderam quase 6 mil veículos militares, fora os tanques de canhões. Os russos foram abatidos mais de 300 mísseis de cruzeiro. Os russos perderam mais de 1.000 drones, calcula-se em quase 1.200 a quantidade de drones que foram abatidos pela defesa aérea da Ucrânia, fora aqueles, logicamente, que são utilizados, os kamikazes, né, drone kamikaze, que levam explosivos direto para o seu alvo. Agora, uma grande parte desses drones não está conseguindo mais atingir os alvos, porque a Ucrânia recebeu nos últimos dias, né, muito mais equipamentos militares para reforçar suas baterias antiaéreas e evitar que esses drones também causem maior danos. Até mesmo porque a estratégia do Alto Comando Militar russo nas últimas semanas é de destruir a infraestrutura ucraniana. As fontes de geração e distribuição de energia, os sistemas de tratamento de água, até mesmo porque o inverno no hemisfério norte está se aproximando e o inverno naquela região é muito frio. Então, deixando os ucranianos sem sistemas de calefação, isso cria, de certa forma, maior sofrimento para o povo ucraniano, e dentro do pensamento do Alto Comando Militar russo, isso poderia ser um aliado, né, para que eles conseguissem reverter o quadro atual em que o exército russo está na defensiva e recuando em vários frontes, em várias frentes, e sendo derrotados pelos ucranianos, o que, de certa forma, é uma humilhação muito grande para o exército russo. Então, o que se tem que levar em consideração, dentro desse contexto geral, que independentemente do resultado dessa guerra, né, mesmo que a Rússia amanhã e depois venha derrotar o exército da Ucrânia, o que eu acho um tanto quanto mais difícil de acontecer, até mesmo porque 9 meses de guerra tem um custo bilionário para os cofres russos, e a economia da Rússia está passando por um processo de asfixia crescente. Então isso aumenta, de certa forma, as dificuldades. Há relatos, através de várias fontes que fazem o acompanhamento da guerra, da insubordinação dos soldados russos, principalmente dos novatos, que estão sendo lançados na boca do leão, como se diz. Estão sendo lançados no fronte sem o devido treinamento, sem os devidos equipamentos militares, para morrer. Então a quantidade de soldados rebelados que estão presos, né, pelo exército russo, soldados russos, é muito grande. Fora aqueles, né, que se negam a se alistar ou se negam a
atender a convocação do governo russo para fazer frente das fileiras. O que se sabe é que a propaganda feita pela TV russa, pelo governo russo, omite da sociedade da Rússia o atual quadro, a atual situação, e até mesmo omitiu da sociedade russa os verdadeiros motivos da guerra. Então, essa questão da mentira que é propagada pelo governo do presidente Vladimir Putin é um dos fatores que amanhã e depois, inclusive, poderá levá-lo a ser condenado na própria Rússia. E quem sabe até mesmo sofrer um atentado de militares que foram para o fronte e se sentiram traídos ou relativamente abandonados por falta de recursos básicos para se manter na linha de combate. Então a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos. Então, em fevereiro, hoje é dia 15 de novembro, no dia 24 de fevereiro, a semana, né, que completa um ano de guerra, eu vou gravar uma nova aula sobre o quadro da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Ontem o Zelensky discursou no G20 e disse que a guerra estava próxima do fim, dependendo, logicamente, da vontade do governo russo em colocar fim às hostilidades, sentar à mesa e negociar um acordo de paz que pudesse colocar fim a esse conflito que já causou, de acordo com analistas internacionais, mais de 100 mil baixas no exército ucraniano, mais de 100 mil baixas no exército russo, e que também causou para os dois países prejuízos de centenas de bilhões de dólares, e a Ucrânia, a reconstrução da Ucrânia, das cidades ucranianas que têm sido atacadas pelo exército russo, inclusive em parte será feita com os ativos que foram congelados do governo russo. Inclusive a própria União Europeia já está liberando parte desses ativos para o governo ucraniano promover a reconstrução, como indenização de guerra, algo mais do que justo. Porque, na minha concepção, não cabe nenhuma justificativa do presidente Putin, que governa um país que tem um arsenal de armas de destruição em massa gigantesco, achar que mesmo a Ucrânia indo fazer parte da OTAN seria uma ameaça à segurança territorial da Rússia. Na minha cabeça, isso não tem fundamento, porque não haveria um louco sequer a iniciar uma guerra contra uma potência nuclear que tem um arsenal de armas de destruição em massa que seria capaz de levar, talvez, à extinção da raça humana no planeta. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro, dessa aula. Fortalece o canal, ajuda a divulgar o canal, dê o like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, porque o canal Geogênio, ele não é monetizado, ele não tem fins financeiros, é um canal criado como suporte para ajudar os alunos que estão se preparando para passar em concurso. Não só através das aulas, mas também através desses grupos que eu tenho aqui no Facebook, destinados a ajudar os alunos que estão se preparando para os concursos da ESA, da SpaceX, do Colégio Naval e dos vestibulares que estão sendo realizados no Brasil afora. Então, a única coisa que eu peço é que vocês ajudem a divulgar o canal para que eu possa atingir o maior público possível, não para ganhar dinheiro, porque, como eu disse, o canal não é monetizado, não tem fins lucrativos. É um canal educativo voltado apenas para a democratização do ensino da geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!